guria! Saudade! Quanto tempo, mulher! Que saudade de ir para essa cidade maravilhosa! Não é? E a sua também? Saudade de sentir esse seu sotaque, guria! Ai, o de vocês! Guria, eu sinto muita saudade de estar aí. Muita saudade mesmo, assim. Esse cenário, né? Nossa, que pena, né? Faz mais de um ano, assim, a gente que estava sempre em Juiz de Fora. Guria do céu, e aí como eu tô tocando projeto com o pessoal daí, então quase todo dia, né, eu converso com o pessoal. Nossa, como dá vontade de estar pertinho, tomar aquele café gostoso, comer aquele pão de queijo. Ai! Famoso Muito bom, muito bom. Mas é muito bom a gente poder se ver. Nossa, aquele torresmo maravilhoso só existe ali. É muito bom, muito bom. Mas que bom que a gente tá se vendo agora, né? Porque é um jeitinho de a gente também matar um pouquinho dessa saudade. Verdade. Com um tema tão importante, né, Paulinho? Muito. A Undertake veio fazendo aí no mês de março, né? Dia Internacional da Mulher, esse movimento aí para a gente estar mais próximo, para a gente se unir mesmo, né? Que é a Femina Take, trazendo aí mulheres que empoderadas, né, que lutam pela sua posição, pelos seus ideais, assim, e que a gente tem que trazer aqui para a gente, assim, contaminar mais mulheres e a gente formar um time forte aí e vencer todas essas adversidades que a gente vai bater um papo aí. Boa noite, Brunão. Ô, Brunão aí. Boa noite, gente. O pessoal tá entrando aos pouquinhos. Opa! Olha aí quem tá aí também, Bruno querido. Acho que a Pátia chegou, a Giga também. Todo mundo seja, né, muito bem-vindos e bem-vindas a esse momento. Eu quero já aproveitar e dizer, assim, dar os parabéns para vocês por essa iniciativa. Eu achei muito, muito bacana. A gente, enquanto posicionamento de mercado, é importante se colocar à frente essas causas, né? Então, achei muito bonito da parte de vocês trazerem à tona esse tema e a conscientização também para os homens, né? Tô vendo vários homens aqui, tão legal de ver isso, assim. Super então, importante, né? Que bom que a gente tá tendo a oportunidade de falar mais sobre isso. As outras convidadas também, assim, acharam super importante. É esse tipo de movimento que a gente precisa, né, o Paulinho? A gente precisa estar nessas mídias aí e fazendo pro bem, né? Tipo coronavírus, contaminando todo mundo. Exatamente, mas por algo bom, né? Por algo bem positivo. Isso aí. Eu vou me apresentar, tá? Pra galera aí, tem uma galera aí de vocês aí, né? Do tem, Sul, né? Essas gurias, esses guris aí, vou me apresentar. Uai! Sou Érica Dornelas, né? Sou enfermeira de formação, mas permeio aí para um monte de lugar aí de negócios, de consultorias também. Assídua aí nesses movimentos feministas, né? No empoderamento feminino, né? E a gente está aí, por isso que a gente abriu esse espaço aqui, tá, na Undertake, para a gente estar falando mais disso e a gente, igual a Paulinha falou brilhantemente aí, de estar trazendo vocês. Vou apresentar só um pouquinho a Paulinha, depois eu vou te dar aí a oportunidade para complementar, tá, Paulo? Que eu acho que é essencial. A Paula aí, pela nossa descrição da live mesmo, dos nossos posts aí, multiplicadores de sábado, um monte de gente, Paula, o que é isso, gente? Eu falei assim, não. Coisa boa. Lá na live ela vai explicar para vocês, é isso mesmo que a gente queria. Realmente ela multiplica sábados e ela vai falar como. Boa noite, galera que está entrando aí. Consultora de saúde, mas ela não passa receita, tá? Ela não dá dica de emagrecimento. Não, é uma outra parte. E hacker aí, modelo de gestão, que também ela não faz aquela parte do mal que vai hackear o seu modelo e vai danificar aí as coisas, os seus sistemas aí, não. Então, se vocês pensarem isso tudo, é tudo errado, tá? E ela vai explicar o que são essas funções aí, essas coisas boas que a Paula traz pra gente. Vai lá, Paulinha. Obrigada, querida, pela apresentação. Gente, boa noite, quem está entrando. Prazer poder falar com vocês hoje sobre esse tema tão importante. Quero agradecer de novo
a Undertake por esse convite, né, tão significativo. É um assunto assim que cada vez mais eu gosto de falar, estudo, sou uma eterna aprendiz, gosto muito de dizer que eu estou sempre aprendendo, reaprendendo e desaprendendo, né, então acho que isso é muito importante. Porque multiplicadora de sábados, né, porque eu trabalho na Fordi, a Fordi ela é uma empresa de consultoria que ela se propõe a fazer com que as pessoas tenham todos os dias sábados na sua vida. Então a gente procura trabalhar muito com essa ressignificação dos dias de trabalho, e a partir desse conceito que eu acho tão bonito na Fordi, né, eu me coloco também como uma multiplicadora de sábados, porque conforme todos os movimentos que eu faço, tanto pela Fordi quanto na minha vida, é tentando trazer um pouco mais de sábado para a vida das pessoas, é fazer com que a vida tenha mais significado, seja mais leve, seja mais bonita, né? Então, trazendo muito desse conceito. Ser hacker também vem da Fordi, é a gente poder entender os modelos de gestão das empresas e conseguir ser um vírus do bem nesse processo e promover, né, que as empresas possam ressignificar também o conceito de que lá atrás a gente trabalhava em empresas muito verticais, a gente acredita em um modelo muito mais horizontal, as pessoas tendo mais protagonismo e autonomia. E eu sou uma pessoa, Érica, tu já me conhece aí, né, há um tempinho, a gente conviveu muito em Juiz de Fora por causa da Fordi. Eu sou uma entusiasta, assim, pela vida, eu sou uma entusiasta pela causa de diversidades, eu todos os dias tento aprender um pouco mais sobre isso, e eu tento de alguma forma trazer isso, assim, por onde eu ando, por onde eu passo. Tenho pessoas super importantes, tem amigas minhas, inclusive, entrando aí, que foram muito significativas nesse processo todo, e o que eu aprendi com elas eu tento ensinar para outras pessoas, e a gente está sempre, então, tentando fazer com que esse movimento, que é tão importante na nossa sociedade, ele seja cada vez mais disseminado. Então, eu me considero uma pessoa, assim, muito contagiada pela vida, e claro que a gente tem dias que não são tão bons assim, né? Rola de ter uma segunda-feira, de ter uma terça-feira, mas a gente sempre tenta conectar de novo esse propósito e fazer com que os dias tenham muito significado. Então, um pouquinho de mim, assim, para o pessoal que não conhece conhecer. E isso está estampado no seu rosto, no seu brilho, do seu olhar, né, Paulinho? Nítido, nem precisava palavras, né? Muita gente aí da sua terra do sul, né? Tá vendo aí? Boa noite, galera. Se quiser dar. A galera tá vendo, eu tô tão feliz de ver o pessoal aí chegando, tá. Gente. Obrigada pelo carinho. Vão chegando aí. Se sintam em casa, né, Érica? A gente aqui não tem frescura, né? Então, sintam-se em casa que o papo é bem aberto mesmo. Falando que eles podem mandar aí comentários, perguntas, né? Compartilhar, claro. Curtir. O aviãozinho tá aí para isso aí, para dar um up aí. Tá, galera? Sejam bem-vindos. Um prazer enorme de vocês do Sul aí. O contato que a gente tem com o pessoal aí da Fordi, que também tá aí, Bruno, né? Eriquita, né, Bruno? Conheço o Bruno, não, é gente boa para danar. Muito bacana esse... E como que esse cenário aproximou a gente, né, Paulinho? Quando que a gente pensava que a gente ia estar numa live, assim, fazendo isso aí, você estando aí, eu aqui, né, bem distante, muito bacana. Então, vamos lá, vamos no que interessa, né? Nas minhas propagandas, divulgação desse tema de sororidade, eu coloquei lá nas minhas redes sociais, se alguém sabia o que era, né? Qual o conceito. E muitas das pessoas não sabiam o que era sororidade, né? Difícil até de falar de tanto R que tem. E eu queria saber, né, antes da gente começar, que você conceituasse aí, né, com uma palavra que a gente nem acha no dicionário aí, desse tema tão importante pra gente, né, que é a sororidade. E como que ela faz parte da sua vida agora, como que fez, né? Vamos lá. Tá ótimo, tá ótimo. Vamos começar por aí, que é importante. Sororidade, ele é um termo que vem sendo amplamente divulgado mais nos últimos tempos, mas vem de um termo em latim, que é soror, que significa irmã. Então, o que significa isso, né? É um movimento, de fato, de solidariedade, cumplicidade entre as mulheres. Então, a sororidade, ela vem, né, esse termo, ele traz esse conceito para que nós mulheres cada vez mais possamos perceber a importância dessa união e que a gente possa trazer isso à tona. O termo não é à toa, né, que ele passa a existir,
para que a gente possa ter realmente referências em que a gente consiga estudar mais sobre como fazer esses movimentos. E aí a importância disso, e aí respondendo um pouco da tua pergunta também, né, como é que ele é presente na minha vida, é presente em todos os meus dias, não só nas reflexões que eu faço, mas nos movimentos que eu faço também. Então, no âmbito pessoal, profissional, eu sempre tento fazer uma reflexão se nós mulheres estamos sendo reconhecidas, estamos sendo incluídas como deveríamos. E a gente sabe, por um contexto de estrutura social já de muito tempo, que a gente sim tem uma distância muito grande perante aos homens. Então a gente hoje, infelizmente, ainda essa distância ela existe. E ela precisa ser falada abertamente, porque a ideia, principalmente do feminismo, né, não é colocar homens contra mulheres, né? É a gente, pelo contrário, conseguir ter muito mais equidade e igualdade e a gente poder se equiparar a essa estrutura em que os homens são bem privilegiados. Então, isso vem sendo presente na minha vida, principalmente nos últimos anos, onde nos movimentos em que eu posso estar presente, eu falo sobre e eu estimulo que a sororidade aconteça. Porque a gente vem, infelizmente, de uma cultura onde a gente sempre ouviu que as mulheres eram rivais, onde a gente sempre ouviu que as mulheres, eu costumava muito escutar, um time só de mulheres dá muito problema, nossa, que difícil. Não, gente, é uma baita potência, né? Então, por onde eu passo, seja liderando um projeto, seja participando de alguma causa, seja no meu âmbito familiar, de amizades, eu vou tentando de alguma forma desconstruir essas falas, porque isso faz com que a nossa cultura possa ser modificada. E eu quero aproveitar, Érica, se tu me permite, eu queria trazer um outro termo para as pessoas, que talvez as pessoas, como não conhecem a sororidade, não conheçam outro termo que eu acho muito importante a gente trazer à tona também, que é a dororidade. A dororidade, ela fala dessa solidariedade e dessa empatia entre mulheres pretas. E a gente agora falando... É muito bacana. Eu convido até vocês a pesquisarem, a estudarem um pouquinho mais sobre isso, porque no movimento feminista não adianta a gente, enquanto mulheres brancas, que numa pirâmide de privilégios, a gente, querendo ou não ainda, está acima dessas mulheres pretas, inclusive dos homens pretos, e a gente, claro, não vai entrar nesse âmbito aqui do racismo, mas é uma outra pauta super construtiva de se falar, super importante. Mas as mulheres pretas, elas são a base dessa pirâmide de privilégios. Ou seja, elas estão muito atrás de todas as oportunidades que nós temos, né? Então eu gosto de trazer à tona essa questão, porque o movimento feminista, ele precisa contemplar as mulheres pretas, as mulheres trans, travestis, homo, bi, PCDs, as mulheres que são mães, as mulheres que escolheram não ter filhos, né? A gente precisa lembrar que existe aí uma gama de particularidades e diversidades que no nosso movimento feminista, elas precisam ser contempladas. Então, quis trazer para vocês também esse termo da dororidade, porque as mulheres pretas, né, eu tenho procurado ler bastante, estudar bastante, ouvi-las muito, elas têm dores que nós mulheres brancas desconhecemos, né? São dores muito profundas, são alcances da sociedade que muitas vezes elas não atingem, não têm a oportunidade. Então é muito bom a gente falar sobre isso também. Eu não queria deixar de, nesse início de conversa, explicar sobre sororidade e também trazer a pauta da sororidade, porque eu me sinto no compromisso também de, enquanto o meu lugar de privilégio de mulher branca, trazer à tona essa dor das mulheres pretas também e de todas essas outras mulheres desses grupos que eu comentei agora com vocês. Ô, Paulinho, então vamos marcar por aqui, falar desse tema. Vamos, claro. Bora, vamos sim. Vamos Sou super parceira. Vamos sim. Esse nosso ambiente aqui da Femina Take já fala sobre dororidade, porque realmente nem eu sabia, vou te falar, sincera aí. E que bom, estamos aqui para aprender. Vamos aprendendo junto aí. Claro, assim, muitas dessas coisas, né, a sororidade, como a dororidade, você falando aí agora, até é difícil de falar, né? A gente às vezes já até faz, né? A gente só não conceitua a palavra, né? Não linda a palavra, né? A gente tem essa noção, assim, principalmente a gente que está nesses movimentos, né? A gente sabe mais aí como que é difícil aí, né? Da mulher
a mulher até sabe, né? Mas ela não... Falta ela sair da caixinha, né? Colocar a cara, né? Botar o peito para fora e falar assim, não, agora eu vou me posicionar na sociedade, no meu trabalho, enfim, na minha família, né? E como que Exato. e como as mulheres pretas, assim, igual você falou, tem muito mais dificuldade, né? Assim, a nossa cultura, enfim, tudo, né? Vamos deixar para o próximo, né? Para a gente conversar sobre isso. Vou dar uma estudada também sobre o tema, né? Vamos Para eu sim. não ficar boiando aí. Mas que é o que eu te falei, a gente já passa por isso e a gente já tem noção. Só não sabia mais era do conceito da palavra mesmo. Não, e vamos convidar uma mulher preta para conversar com a gente, né? A gente Vamos, trazer essas representatividades à isso. tona, assim, é a gente valorizar, né? O protagonismo de fala dessas pessoas. E tu acabou de falar uma coisa, desculpa te interromper, mas é só para eu não perder, assim, o link. Quando a gente verbaliza algumas coisas, talvez a gente se torne muito mais responsável por elas, né? Então, quando a gente começa a entender muito mais sororidade, a dororidade, o feminismo. Eu vejo muitas mulheres com receio de dizerem assim, eu sou feminista. Não, eu não sou. Não, vamos lá, vamos dizer, eu sou, porque ser feminista é a gente brigar e lutar por essas causas que vão nos tornar muito mais igualitárias e equitativas diante dessa sociedade tão patriarcal, né? Então, quando a gente assume, verbaliza, a gente também assume uma responsabilidade. E aí, às vezes, até assumir essa responsabilidade pode doer um pouquinho, mas dá muito peso, sabe? Faz muita diferença. Tô até anotando aqui para não sair aqui. A Rafa falou aí do conceito pensado pela Vilma Piedade. Conhece, Paulinho? Isso! A Vilma Piedade, exatamente. Ela tem um Muito livro, inclusive, que importante. fala sobre... Então, a partir dela, né, que esse termo foi começado a ser utilizado. Rafa maravilhosa. A Rafa é minha amiga, estuda muito também sobre todas as questões, é uma das pessoas que me ensina bastante. Então, a Vilma, é legal de pesquisar sobre ela, porque ela é que traz esse conceito à tona, e eu achei um conceito que faz todo sentido, né? Então, é legal a gente falar sobre ele. Não, então marcadíssimo aí, próximo ponto aí com a Paulinha. E com mais... Pena que aqui não dá para pôr 3, né? A gente organiza depois. Daqui a pouco faz no YouTube, né? É isso aí, bacana, a gente faz. E olha só, Paulinho, eu fiquei sabendo, hoje pesquisando aqui, né, que a palavra, ela foi pesquisada no Google mais tempo, você já deve estar sabendo isso, e pelo Big Brother, onde tinha aquela menina, você sabia disso? Que a sororidade veio mais à tona aí, né? Deixa eu colar aqui. Do ano passado, do Big Brother do ano passado. Do programa, com a Manu Gavassi. Sim. Né? Ela falou desse tema lá. Eu lembro bem desse momento, porque foi assim, foi num ao vivo que rolou, que a Manu Gavassi trouxe o termo sororidade, inclusive um dos homens, que na época era o Prior, que era o homem meio indesejado ali pelas gurias, ele perguntou o que significava, ela disse, depois tu pesquisa e aprende, né? Então, assim, o Big Brother do ano passado teve um movimento muito forte nesse sentido, né, das mulheres terem a sororidade, se unirem contra os homens que estavam praticando um machismo e um sexismo muito forte, assim, na casa. E esse movimento do Big Brother, eu particularmente, eu curto muito Big Brother, porque pra mim é um retrato do que a sociedade pratica. E aí a gente consegue, a partir do Big Brother, inclusive, tornar algumas questões mais populares. Então eu curto muito por causa disso. E aí ano passado teve uma importância muito grande, principalmente porque uma mulher preta foi campeã. Depois a gente teve uma mulher preta sendo campeã de um outro reality, que é a Fazenda, né? Que em outra emissora, que foi a Jojo Todinho, a Thelminha no Big Brother. E outras também, né? Então, assim, essa representatividade que a gente começa a ver... E a gente agora tá entrando nessa pauta, assim, um pouco mais de racismo também, né? Mas essa representatividade que a gente começa a ver, ela é muito importante. Porque as pessoas começam a entender um pouco mais o porquê é tão significativo falar sobre essas pautas, né? Assim, a gente fala, nossa, isso é fútil, ver BBB, coisa e tal, mas se a gente vê realmente nessa ótica aí, né? A gente aprende tanto com o convívio do ser humano, né? Porque eles estão na berlinda, né? Eles estão ali aflorados, sendo cobrados, e vem o ser humano real que eles são, né? Que as pessoas são nas adversidades.
Aí você É vê aproveitar realmente. isso, né? Aproveitar isso positivamente. Isso, não só uma cultura inútil, mas ver Exato. ali e aproveitar. Nossa, muito bacana. E realmente, essas frases aí, a gente vê, entrando um pouquinho aí, da rivalidade feminina, um pouquinho, né? Que a sororidade fala para a gente ficar junto, né? Não ter essa rivalidade, né? Eu queria saber de você, como que as mulheres têm que agir junto para a gente combater essa rivalidade, né? Eu peguei uns exemplos de frase aqui que você já deu até alguns, né? Que a gente fala no dia a dia, a gente nem vê que está fazendo isso, que a gente está fazendo a rivalidade, nem é assim, intencionalmente, eu acho, muitas das vezes eu acho que não é. É pela cultura que a gente vem, né, vivendo aí desde criança, quando a gente, como é criado, né? Que, tipo assim, frases assim, chocolate de novo, hein? Não dá para confiar em mulheres. Pô, demais, né? Ouve demais. Mulher se arruma para outra mulher. Gente, essa é batata. Uhum, Hoje eu fiquei assim, gente, né? E a gente auto se sabota, né, Paulinha? uhum, Falando essas coisas, a uhum. gente nem tem noção que a gente está se auto sabotando, né? Como que você fala aí? Como que a gente tem que agir aí quando vem esses pensamentos, quando a gente está no grupo, a gente sem querer está sabotando aí uma mulher, né? Seja no trabalho, seja na roda de amigos, seja no ambiente familiar, enfim. É ótima essa tua pergunta, Érica. Eu gosto muito de um conceito que fala sobre as mulheres não serem machistas. Elas reproduzem atitudes e falas machistas, né? Porque a gente vive numa sociedade há muito tempo já que dissemina e nos ensina sobre essa estrutura, né? Então, se a gente para pensar quantos filmes, quantas séries a gente assistiu e que justamente incentivavam essa rivalidade feminina, né? Com Quantas vezes certeza. lá a gente viu as comédias românticas, a mulher tendo que buscar o seu príncipe encantado e disputava com outra mulher, né? Novelas, Enfim, né? Que é mais aí. demais, demais, demais. É. Eu tava vendo agora, eu gosto muito de novela antiga, mas eu adoro ficar problematizando, né? Eu tava assistindo com a minha irmã recentemente Por Amor, que é uma novela que eu curto muito. Só que a gente assistia e problematizava o quanto a gente vê que esse incentivo à rivalidade feminina acontecia. E aí, a gente começar a se dar conta disso é um caminho sem volta, eu sempre falo. É um caminho sem volta a gente começar a problematizar o que a gente vê. E isso é muito Verdade. bom, gente, porque é sinal de evolução. Tem que questionar, Então, né, Paulinho? tem que Tem que... questionar, tem que se incomodar, Por sabe? quê, né? Por que Tem que se isso? expor. Exato. Então, respondendo assim especificamente a tua pergunta, é muito presente ainda essa questão da rivalidade feminina e tem tantas atitudes tão simples que a gente pode fazer para evitar que elas aconteçam, a começar por elogiar as mulheres, elogia as mulheres à tua volta, reconhece, não tem problema, a mulher à tua volta tem uma característica que talvez tu não tenhas e ela possa ser um complemento para ti, reconhece isso nela, né? Então, isso eu gosto muito, assim, de incentivar as mulheres que estão à minha volta, de reconhecer essas mulheres, a gente Indicar poder trabalhos de outras mulheres, né? total consumir mulheres, né? Consumir Comprar de isso. mulheres. A gente também, quando tô, por exemplo, vou montar um time de projeto, eu curto muito pegar as mulheres que eu sei que são referência, que são talentos, potencializar esses talentos. Então, são pequenos movimentos, e eu acredito particularmente, Érica, nos movimentos do Sim. dia a dia. Para mim, são esses movimentos que fazem muita diferença. E, e a gente também, eu gosto muito de uma frase que eu ouvi da Rafa Brites, que é uma mulher que também é super empoderada, feminista, que ela diz assim: todo julgamento é uma confissão. Quando a gente se dá conta disso, Forte, de quando né? a gente está muito, né? Quando a Nossa. gente está fazendo um julgamento, talvez a gente esteja fazendo uma confissão para nós mesmas de que tem alguma coisa ali que talvez nos incomode porque nos falte, ou porque a gente gostaria de ter, ou a gente gostaria de fazer. As reflexões elas se tornam diferentes, né? Então, quando a gente julga uma mulher por alguma atitude, pela roupa, pela forma de falar, por como se expõe,
talvez a gente esteja tentando confessar alguma coisa para nós mesmas e não estejamos olhando para isso. Então, a rivalidade também incentivada nos relacionamentos, né? Eu sou uma pessoa que eu coloquei uma regra na minha vida de que homens comprometidos, para mim, são fora de cogitação. E é legal a gente falar sobre isso, porque, infelizmente, ainda acontece de muitos homens que são comprometidos nos procurarem, virem dar em cima, sabe? Né? Largarem para ver se cola. E eu tenho um posicionamento sobre isso. Não cola, não cola, sabe? Então, assim, de antemão, a gente já estabelecer que essa é uma premissa. Se o cara é comprometido, vou respeitar. Primeiro, eu, em primeiro lugar, vou me respeitar e vou respeitar aquela mulher também que está nessa relação, né, heteronormativa. Sim. Então, é isso, assim. Outra coisa que eu acho importante a gente também falar é como esse movimento, como eu disse antes, né, não é só das mulheres brancas, héteros, cis, a gente também reconhecer as mulheres que são homossexuais, que estão numa relação homoafetiva, né? Ainda existe muito preconceito nesse sentido. Ainda existem muitas falas em que dizem, mas é porque não experimentou um homem de verdade. Nossa Senhora, cara, deu disso, né? Deu já. Então, a gente acolher nesse sentido também. A sororidade, para mim, está muito ligada a gente conseguir se posicionar, sim, quando vê que uma mulher, seja no âmbito que for, está sofrendo algum tipo de preconceito, está sofrendo com alguma situação. Então, é a gente conseguir acolher mesmo, sabe? A gente não se vê como rivais, mas como parceiras, como companheiras. E a gente conseguir tratar umas às outras como se a gente, né, quiser ser, como que a gente quiser ser tratada, né? Quando você fala assim, essa mulher tá mal vestida, coisa e tal. Pô, você queria escutar dessas coisas? Você claro, queria ser julgado, né? Desse jeito? Claro. Queria, né? Então, assim, exato. É a empatia mesmo que a gente tanto fala, né? Porque não, com certeza. Nem se colocar só no lugar dos outros, mas sentir, né, o que os outros sentem estando lá naquele lugar que a gente está julgando, né? E fazer algo, né, por essas pessoas. Porque eu até vou além da empatia, né? Não é só o sentir, mas é o fazer quando necessário. Eu gosto muito de além dessa palavra. Isso, tu sabe que agora, falando de Big Brother de novo, mas agora aconteceu uma situação do Big Brother também, para quem acompanha aí, que foi a saída da Carla Dias, né, essa semana do Big Brother. Sim. Onde ela estava vivendo uma relação abusiva e ela foi julgada e ela foi condenada com a eliminação dela, porque ao invés de as pessoas terem solidariedade e pensarem, poxa, ela está vivendo algo que talvez eu já vivi e não me dava conta. Eu vi muitas mulheres em muitos comentários não praticando sororidade. Muitas mulheres, pelo contrário, julgando demais, assim. E claro, a história, né? Todo julgamento é uma confissão. De repente, quando a gente julgou, foi pensando que a gente não queria vê-la passando por aquilo ali, porque de repente a gente já passou e sabe como é ruim. Mas o quanto a gente, nesse momento, precisa acolher essas mulheres. Tem muitas mulheres em relações abusivas que não se dão conta e o quanto é importante a gente conseguir acolher e não julgar e não maltratar, né? Então, é mais algo que o Big Brother também traz aí à tona, que a gente pode discutir e trazer aqui. Pegando um gancho aí, o Bruno, ele fez 2 perguntas aqui pra gente, né? Qual que é a importância da sororidade, né? No trabalho, né? Da injustiça no trabalho, né? Da mulher, né? Guria, total importância, total a importância. Porque as empresas mais evoluídas já nessa pauta, mesmo assim, elas provavelmente devem cometer algum deslize em relação às mulheres. Justamente porque a gente faz parte dessa estrutura patriarcal. Então, mesmo a empresa em que tem, assim, uma representatividade feminina, por exemplo, sei lá, de 75%, 80%, como a gente vê, a gente vai lá olhar para o conselho daquela empresa e talvez tenha uma mulher só, 2 mulheres. Então, esses cargos, hierarquicamente falando, mais avançados, mais para cima, eles muitas vezes carregam muito dessa estrutura machista, sexista.
E aí é tão importante a gente olhar para isso. Então, no trabalho, quem faz processo seletivo, por exemplo, é legal de olhar e priorizar uma mulher que é mãe, ao invés, talvez, de um homem. Porque muitas vezes as mães, a mulher é perguntada, né? Você tem filhos? O que você faz com seus filhos? Como é que você lida com os filhos para não atrapalhar no trabalho? Os homens não têm essa pergunta. Os homens que são pais não escutam esse tipo de pergunta. Perfeito, Paulo. E aí, no momento em que, numa seleção, a gente vê um candidato e uma candidata que tem as mesmas habilidades, as mesmas competências, técnica, né? E isso, um comportamento adequado, mas se é uma mulher com filhos, provavelmente o homem vai ser o escolhido. Então, esse movimento dentro do ambiente de trabalho, de a gente começar a trazer essas representatividades femininas, elas serem priorizadas, é um movimento super importante. E dentro dos times também, né, Érica, que as mulheres consigam se ver como complementares, como parceiras, não como rivais. Então, é gerar essa aproximação, né? Claro, que ela seja natural, e eu não quero aqui dizer que, não, Paula ama todas as mulheres, não tem mulher que ela não goste, não é isso. Não. Porque vão ter mulheres que têm valores que também não vão bater com os meus, né? Eu não vou ignorar. Eu não vou ignorar isso. Mas quando a gente fala de movimentos, a gente tem que olhar para o todo, a gente tem que olhar para o grupo e não para os casos individualizados. Então, olhando para o geral, é importante a gente nutrir essas relações femininas. E o Bruno comentou aí, e é verdade, você começou lá no começo, né? Na contratação. E isso é importante, né? Muito importante. E a cultura também. As empresas, eu vejo que as empresas cada vez mais estão trazendo à tona a pauta diversidades, o que é muito bom se falar sobre isso. Mas eu gosto de dizer que não adianta ser só para ter um destaque e ficar no papel, né? Se as atitudes continuam... Ou fazer uma mídiazinha, né? Uma propaganda. Isso! E aí continua lá o chefe poderoso assediando as mulheres, né? Isso. E aí a mulher quer denunciar e denuncia e ela quer desligada. Isso acontece, gente, todos os dias. Então, eu tô indo assim em alguns extremos, porque infelizmente é o que a gente ainda sofre, né? E outra coisa que eu acho importante trazer à tona também, Érica, sobre a questão que a gente falou das mulheres pretas, eu tenho um indicador aqui que me assusta muito, tá? Mas que eu acho legal compartilhar com o pessoal, que em 2020, tá, foi feita uma pesquisa e a gente identifica a menor presença em contratações em São Paulo de mulheres negras. Então a gente vê o homem branco, a mulher branca, o homem branco sempre acima, né? A mulher em segundo lugar, a mulher branca, em terceiro o homem negro e por último a mulher negra, em cargos de liderança. Nossa. E aí eu convido a todo mundo que está aqui nos ouvindo a refletir sobre quantas vezes uma mulher negra te atendeu como médica? Quantas vezes tu tiveste uma professora na faculdade que fosse uma mulher negra? Quantas vezes, quando tu vai a algum ambiente, tu olha para o lado e tu identifica que são mulheres negras que estão em posições de ascensão, né? Então, eu volto a trazer esse dado, assim, porque no ambiente de trabalho, olhar para isso e priorizar também essas mulheres é super importante. Nossa, muito importante. Nós vamos falar isso na live, hein? Vamos. O Bruno traz uma pergunta aqui muito bacana, que eu tô até, assim, curiosa para saber a sua resposta. Ai, Jesus, vamos ver se eu vou saber responder. Olha só que bacana. Como os homens podem ser mais colaborativos com a causa? Pô, perfeito. Perfeito, Bruno. Baita pergunta. Arrasou agora. Em primeiro lugar, o fato de nós termos homens demonstra, né, a importância de esses homens provavelmente quererem entender mais e buscar aprender um pouco mais. Eu convido os homens a terem escutativa. Então, quando as mulheres elas se manifestarem sobre algo que talvez não seja o mais adequado, que está fugindo
do que a gente entende ser importante para o movimento, escutar, não se defender e tentar refletir e mudar. Isso é um ponto que é extremamente importante. E conversem com mulheres que talvez estejam mais engajadas nesse movimento para entender muito sobre isso. Eu não sei se o Bruninho, o Spode, está aí ainda, mas eu gosto de trazer ele como exemplo, porque eu e o Bruninho, nós viajávamos muito juntos, né? Muito, muito, muito. E a gente tem uma relação de amizade, de confiança, de cumplicidade, em que muitas vezes eu me senti super à vontade para dar uns toques nele, porque ele se mostrou aberto. E ele se mostrar aberto me deixou com muita vontade, inclusive, de cada vez ajudá-lo e ensiná-lo mais. E aprender com ele também. Então, eu quis usá-lo como exemplo, porque acontece com outros homens também que estão ao meu redor, né? Os homens da Fordi, no geral, são super abertos a essa pauta. Então, essa escuta ativa, essa escuta aberta, essa vontade de aprender é a maior forma que se tem de colaborar. E tem uma outra coisa que é extremamente importante, é que, infelizmente, tem homens que só escutam outros homens. Então, se posicionar frente a esses homens é muito importante. Então, quando vocês escutarem piadas, e agora eu falo de um geral, né, Érica, não é só sobre a questão de machismo, mas homofóbicas, racistas, capacitistas, gordofóbicas, enfim, que possam, sim, se posicionar e dizer, cara, não tá legal isso que tu tá falando. Cara, essa objetificação que tu tá fazendo da mulher, quando tu tá mandando uma foto de uma mulher que te mandou um nudes, por exemplo, eu não quero receber. Não me manda, porque eu não quero fazer parte disso. Então é se posicionar desse jeito também, né? E a gente precisa muito que os homens façam isso, muito. Porque os homens têm um papel muito significativo nessa mudança. E talvez eles, muitas vezes, vão ser mais ouvidos por outros homens e aí vão fazer com que esse movimento, de fato, tenha a força que precisa ter. Não só os homens terem essa atitude, né, Paulinha? As mulheres também. Claro, né? claro. Assim, as mulheres, claro. quando ouvir esse tipo né, de movimento, né, machista, enfim, todos aí que você falou e denominou, da gente se colocar, né? Não, vamos, para aqui. Né? Daqui não vai adiante, não. Né? Se não tá legal. Com certeza, com certeza. Não vale a pena. E por que a sororidade é importante? Porque talvez, quando eu me posicionar e eu me expor, eu preciso, de repente, que outras mulheres à minha volta consigam fazer isso também e consigam me apoiar, para eu não me sentir sozinha. Então, esse apoio, ele é super importante nesses momentos. Porque assim, né, Érica, como essa estrutura, ela vem de muito tempo, eu entendo quando, às vezes, as mulheres não conseguem se expor e se posicionar, porque elas têm medo. Então, por isso que esse elo, essa união, ela tem tanto significado, justamente porque se a gente se apoiar mais e a gente se fortalecer mais, a gente sabe que se a gente se expor, tem uma mulher do lado que vai estar reforçando isso, e aí a gente vai criando uma rede, e aí isso vai sendo disseminado em cadeia, né? A mulher tem medo de ter sucesso, de aparecer, né? De ser julgada por isso. Não, mas por que você está fazendo isso? Você tem a casa para cuidar, as crianças, olha só, né? Claro, muito, muito. Eu falei isso na live passada com a Carol e falo aqui também, que esse cenário que a gente está vivendo agora, né, desse 1 ano de pandemia, eu acho que teve um lado bom para as mulheres, né? Com muitos homens perdendo emprego, com a dificuldade econômica dentro de casa, muitas mulheres aí sobressaíram, né? Saíram da caixinha aí e se empoderaram, trazendo receita para casa, né? Trazendo dinheiro para casa, ou então dando condições para aquela família, e ela viu o poder que elas tinham e têm. Né? O que você acha sobre isso? Guria, eu vou te trazer um contraponto sobre isso, porque estatísticas mostram que a pandemia para as mulheres só aumentou o trabalho que elas tinham. Ah, não, sim. Sim. Aí né? No sentido de que... horária, né? Isso, no sentido de que além de ter o trabalho,
tem o trabalho doméstico, porque as atividades domésticas, elas não são divididas igualmente. Não. Claro, aí algum dos gurias vai dizer assim, não, mas eu divido. Claro, não, beleza, show, é isso aí, tá fazendo a tua obrigação, né? Mas a maioria das mulheres continua tendo que fazer as atividades domésticas, continua tendo que, exato, cuidando dos filhos, né? Então, tem estatísticas da pandemia que demonstram isso. Eu entendo o ponto que tu traz, assim, que é super significativo. Começaram a fazer. Claro, claro, né? E esse empoderamento é super importante. Mas eu também quero trazer esse ponto para a gente não romantizar também, né, algumas questões, porque a mulher continua sendo extremamente sobrecarregada. Então, isso é importante a gente falar, né? Principalmente porque, até pela pergunta anterior do Bruno, que não é só no contexto de trabalho, mas em casa, os homens começarem a assumir o seu papel de donos de casa também, né? De também colocarem... Eu costumo dizer que a mulher, ela agora é professora, né? Ela não pode ter uma ajudante dentro de casa, né? Porque o cenário não deixa, né? Coisa tal. Ela virou dona de casa, mais ainda, né? Lavadeira, cozinha, enfim, né? Ensina os filhos e dá conta de tudo. Aí entra numa reunião, sai, mas no intervalo tá ali preparando o almoço, enfim, misturou tudo. A gente tá na miscelânea danada. Exatamente. Então, é super complexo esse papel da mulher na sociedade, né? A mulher é super exigida, assim, além de ter vários papéis, ela tem que ser muito boa em todos eles, né? Ela tem que dar conta muito bem de todos eles. Então, a sororidade entra muito aí também. Desculpa te interromper, mas a sororidade entra muito aí também, porque a gente criar alguns grupos de apoio nesse sentido, que seja para desabafar, sabe? Que seja para colocar para fora. A gente tem uma baita importância, esses elos de amizade, de cumplicidade, e isso faz toda a diferença. E esse cenário só prova, né, Paulinho, que a gente dá conta de tudo mesmo, entendeu? E a gente faz um monte de coisa ao mesmo tempo e faz tudo muito bem, entendeu? Imagina isso profissionalmente, essa característica, enfim. Ó, o Bruno mandou um recado aqui para você, ó. O homem tem que parar de achar que o seu compromisso é ajudar, e sim dividir todas as tarefas de casa. Perfeito, perfeito. E eu sei que ele tá falando isso porque ele e a Paty, que é a noiva do Bruninho, eles estão aí e ele faz isso, né? Eu sei que ele faz, porque a gente conversa bastante sobre isso, mas a gente precisa cada vez mais falar a respeito, porque não é a regra, né? Talvez algumas das gurias que estão aí conosco possam trazer um pouco dos seus relatos, ou tem a sorte de terem homens que já conseguem dividir igualmente, mas numa forma geral, gente, é muito desigual. Principalmente assim quando a gente também vai ver as estatísticas, né, das mulheres com filhos sem parceiros, que são abandonadas. Isso acontece pra caramba, pra caramba. Então, a gente não pode desconsiderar essa realidade, porque é uma realidade que pesa demais. E aí, de novo, eu trago a sororidade como muito importante nesse movimento, porque quando a gente se apoia, a gente se ajuda, a gente se ouve, a gente faz esse acolhimento genuíno, nossa, isso ajuda tanto, sabe? Ajuda tanto. Junto, né, Paulinho? Demais, guria, demais. A gente poder saber, assim, eu sei porque eu tenho os meus grupos de amigas que, cara, quando eu não tô legal, eu sei que eu posso mandar ali pra elas e vai ter acolhimento, não vai ter julgamento. Isso é tão bom, tão bom. Então, às vezes o que a gente precisa é só disso, né? É esse acolhimento. Ser acolhida, ser ouvida, né? As nossas dores. Exatamente, exatamente. Mas que bacana. Bem, eu queria que a gente encerrasse aqui com um desfecho seu aí que você achou que deixou de falar, que é importante falar, algum recado, né? Não esquecendo, pessoal, que podem mandar aí no chat pra gente temas, né? A gente pegou a dororidade agora, né? Que vai ter uma live sobre isso. Se vocês acham que tem algum tema aí que a gente... para essa parte do nosso feminismo aí ser mais forte, né? A Sinara, daí também?
É, sim, querida! Ela concorda com o Bruno aí, Assim, viu? a Cia é do Sistema Unimed, a Cia é Unimed Porto Alegre, minha amiga da Ah, época de Unimed Porto Alegre, com a irmã, queridona. então. É co-irmã, é co-irmã. Então vamos Maravilhosa. lá, Paulinha. Vamos Meu falar mais um bem, pouquinho. vamos. Eu quero dizer que, bom, primeiro assim, é um baita prazer falar sobre esse assunto, Nossa Senhora. baita prazer. Eu quero Arrepiou. agradecer. Nossa, guria, é tão bom assim, podia ficar um tempão aqui falando. Eu quero muito agradecer a galera que entrou, sabe? Que eu sei que é um carinho conosco também. E dizer que a gente está num processo de sociedade em que eu entendo que a gente está num processo evolutivo bem importante. E, inclusive, com essas questões da pandemia, sem romantizar de forma alguma tudo que está acontecendo, porque eu acho um horror tudo que está acontecendo. Eu acho que o nosso país está perdido nesse contexto todo. Eu Nem acho fala. uma Outra live, pena. né? É outra live, é outra live. E uma coisa que eu aprendi nos últimos anos, eu era aquela pessoa que às vezes dizia assim, ai, não gosto de falar sobre política e tal. Gente, a nossa vida é política. Tudo é sobre política. Então, Érica, isso tudo que eu estou trazendo à tona tem muito a ver com todo esse movimento que a gente está vivendo, né? O quanto a gente tem que estar muito atento para as nossas escolhas, o quanto a gente tem que identificar os valores das pessoas que a gente está lá votando, o quanto também a gente pode, no nosso voto, colocar representatividades femininas em cargos de gestão, como é importante a gente fazer isso, até para os homens, sabe? Os homens se beneficiam, a gente tem estatísticas de mercado que trazem à tona que mulheres em cargos de liderança conseguem fazer transformações maravilhosas. Existe uma sensibilidade, um olhar diferenciado, né? Então, eu quero dizer assim, quero fazer um convite, né, para todo mundo que está aqui, que a gente possa cada vez mais se aprofundar nesse assunto, que a gente possa cada vez mais se apoiar, sejam homens, sejam mulheres, mas que a gente consiga, nós mulheres, trazer a sororidade à tona, trazer o feminismo à tona como uma causa muito positiva, que a gente consiga entender que dentro do próprio feminismo, como eu disse antes, existem diversidades também. Então, o nosso feminismo tem que contemplar a mulher preta, tem que contemplar a mulher trans, a mulher homossexual, a mulher bissexual, a mulher que é PCD, então, a travesti, enfim, que a gente possa olhar com muito carinho para todas essas mulheres e suas particularidades, e que a gente não tenha medo de se expor, que a gente não tenha medo de se posicionar, porque o posicionamento, a exposição é que vão fazer com que a gente transforme o mundo que a gente vive. Então, eu fico super aberta, eu vou deixar, Érica, se tu me permitir, o meu Insta é @paulinhamorel. Se alguém quiser trocar uma ideia, se alguém quiser dividir, se alguém quiser dividir algum anseio, eu tô super aberta sempre. Eu curto muito falar sobre esse assunto. Como eu disse antes, eu sou uma eterna aprendiz, então eu sempre procuro estudar, ler. Não sou especialista de nada, eu sou uma entusiasta. E então eu faço esse convite para que a gente possa ter mais pessoas engajadas na causa. E eu me coloco super à disposição para ajudar, para apoiar. E eu acredito muito no movimento das mulheres. Eu acredito muito na sororidade. Eu acho que quando a gente se der conta do nosso lugar no mundo, que a gente se der conta que unidas nós somos, sim, muito mais potentes, a gente domina tudo, gente. Tá tudo dominado, mulherada. Então, assim, vamos juntas, sabe? Vamos juntas, vamos fazer com que esse movimento cresça, vamos nos ajudar, nos apoiar. Gurias, nos ouçam, aprendam conosco. Vocês também sofrem com essa estrutura machista. Vocês sofrem desde crianças ouvindo as pessoas dizer: homem não chora, homem não pode ser sensível. Gente, isso não existe. Isso não existe. Então, contem conosco também para quebrar essa estrutura, esses paradigmas, porque com certeza a vida de vocês vai ser muito melhor, né? Então, eu falo pra caramba, assim, sobre esse assunto, porque eu curto demais.
É muito bom. Importantíssimo. E eu estou muito feliz de poder falar sobre isso aqui. A gente juntou uma galera maravilhosa que está aqui, que eu estou vendo, assim, que acompanhou. Pessoas super especiais para mim, super especiais para vocês aí em JF também. Então, Sim. que a gente possa cada vez mais fazer esse movimento, ir para frente, a gente se apoie, se ajude e a gente faça a diferença, porque o mundo precisa de pessoas que queiram fazer a diferença, que queiram se expor. Por mais que doa, a gente vai, se ajuda, se apoia. Então, o meu recado é esse, pedir para vocês que a gente fortaleça bastante esse movimento. Eu fecho aí que a gente precisa de pessoas que vivam, que não sobrevivem, né? Mas que vivam de verdade. Exatamente, viver intensamente e a gente saber que cada ação que a gente faz gera diferença. Cada posicionamento sobre uma piada, cada cuidado para a gente contemplar todos os gêneros numa escrita, cada açãozinha faz diferença. Então, gente, vamos junto aí, porque é só o começo e tem muita coisa ainda para acontecer. Paulinha, agradecer assim, nem sei como, né? Que bacana, que live. Que live. Ai, que bom. Tô muito feliz. Obrigada. Agradecer a galera aí que tá com a gente, pessoal do Sul, Juiz de Fora, enfim, de todos os lugares, né? Parabéns, mulherada, pelo Dia Internacional da Mulher, né? Em março agora, terminando março. Que não seja um dia celebrado, mas a gente todos os dias a gente é especial, né? Nós temos que nos sentir especiais, né? E fazer parte e viver realmente, né? Não sobreviver. Paulinha, manda um abraço para todo mundo aí da Forgi. Muita saudade, tá, Luciana? Muita, muita. Aqui, né? As meninas também mandam um abraço enorme, bem apertado para todo mundo aí. E a gente vai marcar aí essa nossa nova live. Vamos. Tá? Se deixar, nós vamos marcando. Ai, eu adoro, vamos. Tá? E foi muito, igual falou, foi muito lindo. Obrigada. E todo mundo só elogiando, te elogiando, a mulher que você é. Gente, tá? obrigada, assim. Baita prazer estar aqui. Por ajudar todas nós, tá? Aprendi muito, muito hoje aqui, tá bom? Ai, que bom. Fico super feliz, gente. Espero que tenha sido um momento bacana para vocês. Eu tô super feliz de ter falado sobre esse assunto. Quero agradecer muito a Érica, Bruno, que me convidaram para esse momento. E quero dizer que contem comigo, de verdade. Fiquem super à vontade em me seguir lá, Paulinha Morel, para mandar direct, para a gente trocar ideia. Eu sou uma entusiasta, assim, demais dessa causa, da causa de diversidades como um todo. Quero que a gente faça esse sobre sororidade, vamos fazer. E agradeço muito a confiança, o carinho. Foi maravilhoso. Beijo em todo mundo que tá aí. Um beijo para todos, viu? Obrigadão, viu? Tamo junto.